Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de maio, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 23 ao capítulo 25. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Joás é ungido rei de Judá, rei no sul, né? No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem. Ontem nós falamos sobre Atalia, que ela usurpa o trono do próprio filho que faleceu e ela mata os netos e toma o trono. Só que esconderam um dos filhos do rei, que era pequenininho, e ele fica, na verdade, escondido na casa de Deus. Então, Atalia vai reinar e ela não sabe que existe esse neto vivo. E Joás, né, ele tinha 6 anos, e o texto fala que no 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, ou seja, ele reuniu as autoridades e estes percorreram Judá e congregaram os levitas e todas as cidades de Judá, os cabeças da família de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa do Senhor. E Joiada lhe disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi, né? Essa promessa em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Esta é a obra que é a vez de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guarda na porta, ou seja, foi feito, né, convocado e estabeleceram turnos para que a casa de Deus ficasse guardada e o rei estivesse em segurança. E aí nós vamos ver que dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo e até o altar e até o templo para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei e o puseram-lhe a coroa e entregaram o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor do povo que corria e louvava ao rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna à entrada e os capitães e os que tocavam a trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocavam trombeta. Também os cantores com o instrumento. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição! E o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam a tropa e disse-lhe: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela e ela pelo caminho da entrada dos cavalos e foi à casa do rei, onde a mataram. E aí, Joiada faz uma aliança entre si, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e derribaram, despedaçaram os seus altares, as suas imagens, né? Mataram os sacerdotes de Baal perante os seus altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes e dos levitas, a quem Davi designara como encarregado da casa do Senhor, para oferecerem holocaustos ao Senhor, como está escrito na lei de Moisés. Colocou porteiros à casa do Senhor, tomou os capitães de Sem, alegrou-se todo o povo
da terra, e a cidade ficou tranquila, pois mataram Atalia à espada. Essa mulher causou um horror. Pense só, uma avó matar os próprios netos para reinar, para ter a posse do trono. Então, só por aí você já deve imaginar quem era essa terrível Atalia, né? Então, quando o povo se viu livre desta mulher opressora, o povo se alegrou, né? Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia, de Bezerba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Olha só, Joiada foi uma peça que fez toda a diferença na vida do rei Joás. Foi um mentor, na verdade, né? Ele guardou o rei, ele fez as tratativas, as alianças, né? Ele reuniu o povo, ele reuniu os levitas, os sacerdotes, ou seja, ele trouxe todo Israel para apoiar o rei, né? Então ele fez com que o rei subisse ao trono, seu trono de herança, e ele também fez o povo se aliançar com o Senhor, né? E aí nós vamos ver que depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Ele vai reunir sacerdote, levita, manda chamar o rei. A Joiada, chefe, lhe perguntou: por que não requereste os levitas que trouxesse de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testamento, do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa do Senhor. Usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor para serviço do deus Balaíns. Deu o rei ordem e fizeram um cofre, puseram do lado de fora da porta da casa do Senhor. Publicou em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, o servo de Deus, tinha instituído. Então todos os príncipes, todos os povos se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram ao cofre até acabar a obra, né? Então nós vamos ver aí uma obra não só de uma restauração espiritual, mas uma restauração física, né? Também do local de adoração ao Senhor, do templo, né? Fizeram utensílios para a casa do Senhor, e envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos, quando morreu, e o sepultaram na casa de Davi. Então Joiada nos ensina, né, que a vida dele como mentor para o rei trouxe não só para a vida do rei, mas para todo o povo de Deus, né? A importância dele marcar a geração, levar todos a se renderem ao Senhor, né? Então, Joás, ele tinha em Joiada, né, mais do que um sacerdote, um verdadeiro mentor, um verdadeiro pai, que ajudou ele na trajetória dele, né? E aí nós vamos ver que depois da morte de Joiada, vieram um príncipe de Judá e se prostraram perante o rei ouviu. Deixaram a casa do Senhor Deus dos seus pais e serviram a postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira de Deus sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profeta para reconduzir a si este povo. Testemunharam contra ele, mas eles não deram ouvido. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e disse: assim diz o Senhor, pois que transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não prosperareis? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E aí vão conspirar contra, né, o filho de Joiada,
contra a esse sacerdote Zacarias e vão querer apedrejá-lo, né? E o pior, por mandado do rei. Então nós estamos vendo já, né, a tribo de Judá aí já se pervertendo. E antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios. E vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, cujos despojos remeteram ao rei de Damasco, né? E aí, quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele o seu servo por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada e o feriram no leito e ele morreu. Que triste, não é? Esse rei, Joiás, ele começou o percurso dele muito bem, né? Tinha um mentor extraordinário. Mas depois da morte de Joiada, né? Joiás perdeu o rumo, né? Ou seja, começou a se afastar de Deus. E com isso trouxe maldição, levou todo o povo a se afastar de Deus. Muitas vezes a nossa posição faz com que pessoas se acheguem a Deus, pessoas usufruam do amor de Deus, pessoas usufruam de milagres, pessoas passem a conhecer a Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes atitudes levam pessoas também se afastarem de Deus. Prova viva nós temos aqui a vida de Joás e de Joiada. Reinado de Amazias, está no capítulo 25, era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe chamava Jeodã de Jerusalém, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, não com interesa de coração. Por quê? Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os servos que tinha assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não o matou, mas fez segundo está escrito a lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. E aí nós vamos ter a vitória de Amazias contra os edomitas. Lembrando sempre que este povo é descendente de Esaú, irmão de Jacó, filho de Davi. Depois Deus vai repreender Amazias porque ele, né, por conta da idolatria, né? Então nós vamos ver que Amazias vai ser derrotado por Jeoás no capítulo 25, no finalzinho, né? E Joiás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeocás, em Bet-Semes, levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde Por-Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. E aí nós vamos ter a morte de Amazias de Judá. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Queremos ser influenciadores, levar pessoas a conhecer o Teu amor, a conhecer a Ti, fazer diferença na nossa geração. Por isso, depositamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.